Então é sobre isso, a gente precisa se conhecer, né? Conhecer as nossas dificuldades, conhecer quem somos. Eu sou uma pessoa muito emocional, muito sentimental. Tenho muitas amigas que não são, elas são mais frias emocionalmente. Eu acredito que eu não consiga ser uma pessoa tão fria emocionalmente. Porque em tudo eu traduzo sentimentos, entendeu? Eu entendo que a história de uma pessoa, a vida dessa pessoa, o estilo de vida, tudo tem um porquê, tem uma razão, tem um motivo, entendeu? Tem sentimentos e eu valorizo muito isso. Eu não acredito que a vida das pessoas seja um acaso, entendeu? Tem um porquê a nossa vida aqui nessa terra, entendeu? Qual é o motivo da nossa existência, né? Igual, por exemplo, uma pessoa que morre, né? Aí vai lá o médico legista olhar, entendeu? Já assisti CSI, o cara, ele analisa tudo, um risco que foi aqui, o que causou, não sei o que. Tudo tem um significado e a gente acha o significado para tudo. Então é isso, gente. Então eu sou uma pessoa muito sentimental, eu procuro explicações para tudo, entendeu? Eu acho que isso faz com que eu mantenha minha mente ativa, entendeu? E entendendo por que eu estou aqui nesse mundo, né? Pra me dar. Porque senão, gente, o que seria de nós sem as poesias, sem as músicas, sem o significado das coisas, sem a bondade, sem a misericórdia, sem a generosidade, sem a educação, sem o respeito, sem o entendimento das coisas, sem a gente procurar significado das coisas, entendeu? Sem a gente lutar por isso, porque tem gente que é mais técnico, né? Ela vai mais no técnico, na frieza, ela não consegue entender, sabe? Translaterar, por exemplo, uma empatia, ter uma empatia. Pô, isso aqui, não, eu tô atendendo esse paciente aqui, mas ele tem uma vida, ele tem uma família, por mais que, né, não sei o que ele fez, se eu olho, julgo assim, pelo estilo de vida, que foi uma pessoa que não se cuidou, que não se importou com a vida, que não ouviu ninguém, que foi rebelde, não importa. Tem um motivo, tem uma razão pelo porquê, e porque ele não lutou para mudar aquela situação da vida dele, entendeu? Então, quando a gente oferece cuidado para as pessoas, autocuidado, a gente está dizendo que todos nós aqui somos importantes. Primeiro porque, né, se a gente vier dessa religião onde a gente entende que Jesus derramou o seu sangue por todos os nós, então a gente aumenta a nossa misericórdia pelas pessoas, entendeu? O que a gente faz pelo tipo assim, a gente acredita que essa pessoa pode ser uma pessoa melhor. Então a gente não julga ela pelo, sei lá, o que ela fez ou deixou de fazer, entendeu? Mas o que ela vai fazer daqui por diante, depois que ela passou por isso. Porque realmente muitos acidentes são uma experiência de morte, são uma experiência de que a gente não vai viver eternamente aqui nessa terra, entendeu? Que a gente vai, sei lá, passar dessa para melhor, ou então uns acreditam que vai pro céu, outros pro inferno, outros vão ficar apenas acabou, morreu, foi pra terra. Cada um acredita numa coisa, mas a gente tem que respeitar, entendeu? Mas eu entendo, gente, que o Espírito Santo é algo que aquece o nosso sangue e que faz circular tudo dentro do nosso corpo, entendeu? Eu não sei, eu tive uma experiência tão viva assim com Deus que eu não sei te explicar, entendeu? Eu sei que Deus é um fogo consumidor e eu acho que as duas experiências que eu tive de quase morte foi isso. Eu senti meu corpo queimar. Eu senti que Deus realmente estava ali, sabe, me incendiando, sei lá, não sei explicar. Mas o amor, eu aprendi a ter um amor, né, muito maior do que eu tinha. Entender que as pessoas precisavam dessa mesma misericórdia que eu recebi. Entendeu? Então eu aprendi também a clamar. É o profeta Jonas, né? Eu acredito muito nisso, né? Porque Jonas começou a clamar quando ele estava no ventre da baleia. Porque ele não queria. Ah, não, vou fazer o quê para esse povo? Esse povo que é rebelde porque eles querem. Entendeu? Mas Deus escolheu Jonas para ele poder sair ali debaixo da sombrinha dele, de água de coco, para ele poder, né, fazer alguma coisa pelas pessoas, entendeu? Então Deus escolhe gente pequena e ainda bem, escolhe gente grande, escolhe todo tipo de pessoa para estar ali na frente de algo, entendeu? E a gente tem que respeitar.
respeitar, orar por eles, entendeu? Pedir misericórdia pela nossa alma, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê graça, que nós ensinamos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e nossos futuros, né? Porque se o mundo não acabar, a gente vai morrer. Se Jesus não voltar, a gente vai morrer. Se a gente acredita no que a gente quiser, mas vamos lá. Daqui a 100, 200, 300 anos, o que será dessa terra se a gente não tomar uma atitude? Entendeu? Se a gente não pensar em prol do nosso próximo, se a gente não cultivar, se a gente não plantar, se a gente não semear, se a gente não perdoar, entendeu? Se a gente não colocar uma pedra em cima de coisas que a gente não quer mais que aconteça e que isso não aconteça mais, entendeu? Porque o que promove o surto numa pessoa, entendeu? Pessoas que maltratam os outros, que humilham os outros, entendeu? Que desejam mal para os outros, que não respeita a decisão dos outros. Mas enfim, tudo dai graças, eu aprendi isso, em tudo dai graças a Deus, entendeu? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje Deus colocou um versículo no meu coração, que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Isso eu ouvi na minha infância uma vez que eu queria fazer... meu pai queria pagar o curso de crochê para mim, eu não queria aprender, porque eu falei, eu não consigo sentar aqui. E aí, meu pai, por que você não quis? Primeiro que o lugar era pequeno ali, eu não conseguia respirar direito, e eu achei aquelas pessoas um pouco grossa, entendeu? E eu ouvi isso, não sei se a mulher meio zangada respondeu, Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então, ou seja, né, eu também fui grossa com ela. Essa que é a verdade, entendeu? Né? Porque às vezes para a gente aprender precisa ser com firmeza, sim. Porque essas pessoas já passaram por muitas coisas muito mais difíceis do que a gente. E a gente hoje está mais tranquilo por causa de pessoas que tomaram decisões no passado por nós. Entendeu? Então a gente tem que aprender a respeitar. Essa que é a verdade.